Muito que bem, senhoras e senhores, um vídeo extra nesta terça-feira, eu acho que é terça, já estou até perdido em relação ao tempo, porque o Conselho Deliberativo do Santos fez acertou, concordou com o que eu disse, foi contra o presidente e recusou a proposta do Benfica por Lucas Veríssimo, proposta esta de 6,5 milhões de euros. Falei aqui no vídeo de mais cedo, e nos outros tantos vídeos que já citei esse assunto. Para mim é 10 milhões ou nada. 10 milhões para cima ou nada. 6,5 milhões muito pouco, era uma certeza de apoio à incompetência da gestão anterior, que se o Santos está quebrado é porque a gestão anterior e as anteriores, na verdade, quebraram. A gente não pode se render a vender por pouco. O Conselho Deliberativo assim entendeu e a proposta do Benfica foi recusada. Bato palmas ao conselho, tinha de recusar mesmo. E mesmo sob pressão, o presidente, de acordo com a apuração dos jornalistas setoristas do Santos que cobriram a reunião na noite dessa terça, reafirmou que pretendia vender, chegou a afirmar que o Veríssimo quer sair e o conselho mesmo assim negou. Não houve nem votação, o conselho deliberativo negou porque o conselho fiscal falou o que eu falei aqui mais cedo. A proposta não era boa, a proposta não fazia sentido, a proposta era basicamente ruim. Não adianta a gente vender um jogador por pouco, quando ele vale muito mais, só para cobrir um buraco criado. Isso é premiar a incompetência. Se abriram esse buraco, o buraco é atraso de direito de imagem, atraso de salário, é punição na FIFA agora do Atlético Nacional. Não dá para a gente simplesmente tirar o valor do nosso principal ativo do elenco. Tenho certeza que o Veríssimo é um jogador que vale mais dinheiro no elenco atual do Santos. Sim, em relação ao Soteldo, que, bom, a gente também já não vai lucrar com ele. E sim, em relação ao Marinho, o cara que já chegou a jogar fora do país, eu tenho certeza que o Veríssimo é o mais valioso. A gente não pode vendê-lo por pouco, diminuir o valor dele para cobrir buraco que a diretoria e não nós torcedores abrimos. Porque esse é um ponto importante. O torcedor perde jogador a rodo, como a gente perdeu um dia o Neymar, perdeu o Rodrigo, perdeu outros tantos. Estou citando os melhores para ficar mais fácil a compreensão. E a gente sofre, né? O clube nos fazer sofrer, tendo que vender jogador por pouco, porque abrir um buraco já é um ponto, é uma sacanagem, né? Já é sacanagem demais para o nosso gosto. O clube tende a achar maneiras de lucrar, não lucrar no sentido de uma empresa que tem que dar dinheiro, lucrar no sentido de pagar tudo em dia, ser rentável, com um time decente em campo, em todos os esportes, né? Eu digo clubes, não só o futebol. Então a gente não poderia vender o Veríssimo por um valor tão baixo. Ainda mais, eu cito dois motivos. Além do que eu já falei, para mim ele é o principal jogador em termos de ativo do elenco. Um, que o Veríssimo tem contrato até 2024, né? Renovou recentemente, recebeu um aumento de salário. A gente pode continuar com ele por mais tempo e esperar propostas melhores. Mas, Noronha, não veio proposta melhor agora. E aí eu tirei o segundo motivo. Eu concordo com o que você vai me perguntar nessa questão. Apesar de que anteriormente já mostrei proposta do Torino, proposta de time de fora da Europa. Já vieram propostas maiores de que 6,6 milhões de euros. O Santos não vendeu. Mas a gente não pode simplesmente, como eu posso dizer isso? Se render, né? Se render. A gente não pode simplesmente anunciar ao mundo que o clube está quebrado e que qualquer troco de bala o cara pode vir aqui e tirar jogador da gente. É uma desvalorização do clube quando a gente reitera que a gente está quebrado e que pode vender o jogador a qualquer preço. Outro ponto, aliás, lembro agora falando, é o que eu citei no vídeo de mais cedo. Se você recusou a proposta do Jean Mota por 5 milhões, se não me engano, enfim, até dá para conferir o valor depois, não importa, né, o valor. É no sentido de a gente recusou a proposta pelo Jean Mota, recusou a proposta para os jogadores de nível mais baixo, a gente não pode vender o de nível alto por um valor baixo. Esse é um erro grave e que o Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo impediram de ser feito na noite dessa terça. Claro, ele pode ser vendido por outras propostas. Essa foi recusada, mas que seja vendido por propostas maiores. O comentário do presidente sobre ele querer sair, aí com todo respeito ao Veríssimo, que, né, o quanto eu elogio aqui ele, se ele por um acaso ficou sabendo, ele sabe o quanto eu gosto. Mas contratos existem, contratos assinados, né, são feitos para serem respeitados. Então o Santos, com 80% dos direitos federativos dele, econômicos dele, tem o direito de recusar uma venda nesse momento. Não é que a gente vai recusar o Veríssimo sair para sempre, mas a proposta precisa ser
mais valiosa ao Santos. Até porque ele é bom para isso e ele é bom em campo também. Então a gente não pode perder alguém bom em campo com uma proposta ruim financeiramente. Certo? Enfim, para reafirmar minha posição de que o Veríssimo, por esses valores, precisa ficar e que o Santos não pode se render a valores baixos. Inclusive, precisa parar de expor ao mundo que está numa situação crítica. Trabalhe e conserte essa situação, e é por isso que eu defendo que quem está no poder por mais 25 dias, né, hoje é dia 17, dia 12 é a eleição, não deveria mais negociar nada em termos de venda de jogador. Empréstimo é outra coisa. Venda não. Deixe a próxima diretoria decidir o que vende, quem não vende, se tem que ir atrás do Luan Pérez, se vai pagar a punição no Atlético Nacional logo, qual é a preferência, o foco da próxima diretoria no começo de gestão. A atual tem que manter as coisas em dia, pagar salário e deixar o time e o clube no mínimo possível de decência, pelo menos, para a próxima gestão que entrar. Vote com muita consciência, sócio, porque olha, é necessário. Veríssimo fica, pelo menos por mais um pouco. Eu fico feliz com isso, eu espero que vocês também, porque ele é ótimo. Tchau.